Professor, você pode caracterizar um pouquinho o que é a sociedade da informação? Quando que esse termo surgiu? Do que se trata isso? Bom, esse é um termo contemporâneo nos estudos de comunicação, nos debates de comunicação, muito embora ele é um termo antigo, se você for recuperar até mesmo a sua conotação econômica, né? Quando você fala de um dimensionamento, né? De todo esse aparato tecnológico alterando as relações de troca de uma maneira geral, mas também econômicas mais estrito senso, é um termo que vem já de meados do século passado, né? E especialmente ele também se identifica com uma determinada corrente de teórica nos estudos da comunicação, que é a teoria da informação, que vai ganhar peso nos anos 60, né? Com o próprio trabalho de McLuhan e depois outros autores que vieram trabalhando com essa ideia de dimensionar, de mensurar, pensar o custo-benefício das relações de transmissão de informação. Então, toda essa discussão que vem da teoria da informação, que busca dimensionar a taxa de informação que existe em uma determinada operação comunicativa ou comunicacional, ali já existe algo que se pode denominar como sociedade, enfim, ou teoria e técnicas da informação, da comunicação, teorias da informação, enfim. Então esse é um termo um pouco dúbio no sentido, impreciso no sentido de quando é que ele está presente, muito embora quando se agrega o termo sociedade da informação, aí se está falando um pouco mais especificamente sobre essa sociedade pós-industrial, que, enfim, é basicamente caracterizada pelo aparato informacional que dá às dinâmicas sociais uma outra natureza, né? Que estrutura, quando o aparato comunicacional e as técnicas de informação de comunicação, as TICs, passam a estruturar a dinâmica social. Então eu entendo que a sociedade da informação, ela basicamente é um conceito que se assenta a partir dos final dos anos 80, durante os anos 90, ela vem se consolidando como um conceito mais compreendido dentro dos estudos da sociologia e também da comunicação. Os meios de comunicações tradicionais que nós conhecemos, como a televisão, o rádio e o jornal, eles surgiram na era industrial. E devido à sociedade de informação, hoje em dia, às vezes não conseguem atender as demandas dessa sociedade. Como é que você encara isso? Como que os meios tradicionais lidam com essa nova dinâmica social? Exatamente. Eu creio que eles também estão presentes na sociedade da informação, agora estruturados por outras dinâmicas tecnológicas, né? Eu até gosto muito de pensar que hoje nós não temos exatamente uma sociedade da informação exclusivamente. Eu entendo que a gente tem uma sociedade da informação e da comunicação. Ao final da nossa conversa, se houver espaço, até gostaria de trazer um outro conceito que me parece ainda mais contemporâneo, que é a da sociedade mediatizada ou em mediatização. Me parece que é um conceito que vai talvez atender melhor o que a gente de fato experimenta, porque eu tenho a impressão que não há um processo exatamente de substituição da sociedade da comunicação, desses meios tradicionais, dessa velha mídia, que ela é substituída por um outro aparato que é o universo da sociedade em rede. Eu entendo que essas coisas se sobrepõem nesse novo estado de coisas e de articulações tecnológicas, culturais, com as quais nós convivemos agora no século XXI. Então, eu creio que houve sim, existe, né? Há uma série de desafios, né, para as tradicionais atividades de comunicação, para os meios tradicionais de comunicação, como lidar com esse novo universo, onde, enfim, as relações de produção e de consumo da informação, como é o termo que você me propõe, eu preferiria até dizer da comunicação, mas enfim, como é que essas relações de produção e de consumo se dão numa outra chave, numa outra dinâmica, em processos menos verticalizados, mais circulares, né? Então, eu creio que há todo um desafio, né, tanto para as profissões como para os meios e para os veículos em especial, como lidar com esse novo cenário que é em parte tecnológico, em parte econômico, em parte cultural,
para pensar a comunicação, para realizar a comunicação nesse novo contexto. Afinal de contas, se você for pensar, eu estou aqui pensando numa situação, hoje, no mesmo aparato, no mesmo sistema onde eu consumo a velha mídia, enfim, onde eu posso ver a minha novela, escutar a minha música, ouvir o telejornal, é o mesmo aparato que eu também vou mandar uma mensagem, vou entrar no WhatsApp, então, no fundo, essas coisas estão todas no mesmo espaço. É que antes a gente tinha, vamos dizer assim, meios mais específicos para a comunicação interpessoal, para a comunicação grupal, para a comunicação de massa, e de repente tudo isso agora está sobreposto. E essa sobreposição também gera, portanto, um processo de maior complexidade nas relações de comunicação, porque agora eu não sou um mero consumidor, um mero ponto um ponto final de uma mensagem, né? Eu sou ponto de uma rede que se distribui dali. E claro, isso em parte desafia o produtor, o profissional, a empresa que produz conteúdos, e também até o próprio usuário, até o próprio consumidor, porque no fundo ele também se vê desafiado em como lidar com esse volume enorme, né, difuso de informações com as quais ele se depara no dia a dia. Então, são muitas as discussões que se pode colocar, sei lá, sobre a questão do universo privado e do público, dos direitos autorais, enfim, das relações mesmo de produção consciente, de inclusão, de participação, de quem está excluído desse sistema. São muitos os temas que se desdobram desse debate de uma sociedade da informação e da comunicação, ou de uma sociedade mediatizada, como eu preferiria chamar. Essa sociedade da informação, essa sociedade mediatizada, ela surge a partir somente do desenvolvimento da tecnologia em si? Eu entendo que sim. A tecnologia, ela é ao mesmo tempo provocadora, causa, né, dessa nova estruturação da sociedade, mas também, claro, ela é decorrência de novas dinâmicas. No fundo, há um jogo aí meio ovo e galinha, né? Porque também da nova dinâmica social, política, né? De toda a sociedade que economicamente foi se estruturando de uma maneira mais globalizada, enfim, termo um pouco já batido, mas é isso, quer dizer, uma sociedade que redimensiona os seus espaços, né? Os seus territórios, né? Então alguns autores vão trabalhar com a ideia da desterritorialização, né? Como é que... Então, nesse processo, em parte, é decorrência, sim, eu entendo, do aparato tecnológico com o qual nós vivemos, porque em última instância é um processo de automação da informação, né? A informação começa a ser produzida de maneira mais sistematizada, mais automatizada, permitindo que melhores recursos de captação, de sistematização, de representação, de armazenamento, de acesso e até mesmo de produção. Então o próprio cidadão também tem essa condição de produzir. Então nessa perspectiva eu entendo que essa sociedade ela está sim muito presa a dinâmicas de tecnologias da informação e da comunicação, ou das técnicas de informação e comunicação. Em alguns países vai se trabalhar muito com essa sigla, né, TICs, para denominar esse novo aparato comunicacional que é em parte tecnológico, até porque o próprio nome diz, tecnologias da informação e da comunicação, mas é também em grande medida cultural, econômico, social, político, enfim, ele transforma toda essa dinâmica social, mas eu concordo que o ponto, enfim, gerador disso tudo é uma mudança tecnológica que permite a interconexão, a digitalização de informação, que viabiliza, enfim, essa circulação de um volume enorme e difuso de informações. Como eu disse há pouco, permite a captação, a sistematização, o armazenamento, a representação, quer dizer, isso tudo vai se tornando mais viável e dinamizando. Então, eu acho que a tecnologia é mesmo parte essencial, né, dessa nova matriz social.
Professor, como que você enxerga no futuro o papel da comunicação nessa nova sociedade mediatizada, sociedade de informação? Bom, eu entendo que hoje já temos uma situação onde a mídia é mais do que meio, né? Os meios de comunicação, a comunicação, o aparato comunicacional é mais do que um meio para a distribuição de informação, de comunicação, de cultura, de entretenimento. Eu entendo que hoje o aparato comunicacional, a mídia de uma maneira geral, ela é um elemento estruturante da sociedade. E quando eu digo estruturante é porque ela não é só um ponto de passagem, né? Ela é um ponto de fato de essência que põe a sociedade em pé, né? E aí não estou falando só da dimensão tecnológica, ou não só numa visão tecnicista, mas a mídia, né, como instituição social de uma maneira bem macro, né, ela acaba sendo esse elemento de estruturação. E essa dinâmica nos leva, vamos dizer, a uma maior circulação de informações, ao desafio dos meios, dos veículos em especial, em se relocar, se reencontrar nesse universo, aos profissionais, quer dizer, o que me cabe como jornalista, ou como publicitário, como relações públicas, como radialista, o que cabe a cada um desses profissionais dentro desse universo onde também o leigo, né, o cidadão comum também é produtor de conteúdos, editor de informação, né? Então me chama muito a atenção, antes alguém tinha o poder de determinar para mim qual era a programação musical que eu teria acesso. Claro, me cabia escolher no dial esta ou aquela emissora, né? Mas hoje, enfim, o consumo de música é algo que cada um monta a sua programação, né? E reparte, compartilha essa coisa, e comenta, e critica, e reproduz, recria sobre. Então eu creio que esse cenário que é em si tecnológico também produz uma outra dinâmica cultural, né? O Jenkins vai trabalhar a ideia com essa, quer dizer, a convergência midiática ou tecnológica gera o quê? Uma cultura de convergências, né? Então essa ideia de que existe uma relação onde o espaço tecnológico passa a ser o espaço de convergências culturais, permitindo que pessoas em lugares e tempos distintos, né, possam compartilhar conhecimentos, a própria ideia, né, de uma inteligência coletiva, de um saber que circula. Eu acho que esse é um pouco esse novo cenário que a gente tem encontrado no campo da comunicação. E aí não dá mais para a gente falar em comunicação, né? A gente precisa falar em comunicações. E eu penso que também não dá mais para falar de setores específicos, né? Não dá mais para eu falar do profissional só desta ou daquela área. Eu creio que cada vez mais o profissional de comunicação precisará ser esse profissional plural, né? Porque ele já não mais se limitará a uma ação no campo da informação ou do entretenimento, da notícia, do campo institucional. Eu creio que ele vai precisar mexer com essas várias linguagens e várias temáticas com as quais ele e seus interlocutores convivem no mundo da sociedade mediatizada. E como estudioso do tema, você até trouxe a questão da sociedade mediatizada, não mais a sociedade da informação. Explica um pouquinho melhor isso pra gente, qual a diferença principal entre os dois? Na verdade, eu só trouxe um tema que não fui eu que formulei esse conceito. Esse é um conceito que vários autores no Brasil têm trabalhado, especialmente o pessoal da Unicinos. Tem um livro chamado Mediação e Mediatização, que traz vários artigos estudando como é que esse conceito da sociedade em mediatização, da cultura mediatizada, da sociedade mediatizada se estrutura. Eu creio que, em parte, a ideia da sociedade mediatizada recupera e atualiza o conceito da antiga indústria cultural, que tinha uma leitura
política, filosófica, né, sobre os processos de produção de cultura na sociedade da comunicação, dos meios de comunicação de massa. Então, como é que isso tudo se transporta para um outro tempo onde os meios já não são comunicação de massa, né, onde essas interações se dão? E a ideia da sociedade de mediatização justamente prevê esse processo permanente de produção de sentidos, onde o sentido não se esgota lá num ponto de chegada, lá no público leitor, telespectador, rádio ouvinte, que ali ele conclui um processo. O processo ali tem só mais uma etapa de desenvolvimento, porque dali ele vai reproduzir para outros e vai usar seus aparatos de interação nas suas redes sociais, e ali ele produz, e isso vai acabar de novo circulando e batendo lá na programação, lá no ponto gerador. Não é um simples feedback, é muito mais do que isso. Então esses processos vão circulando na sociedade. Então o que especialmente José Luiz Braga tem trabalhado é que existe um terceiro estágio no processo comunicacional. Além da produção, emissão, transmissão, sei lá como você queira dizer, e da recepção, você tem um outro estágio de produção de sentidos que extrapola esse momento em que o processo mais linearmente se configurou. Então existe algo que se desdobra dali. Em parte isso é bem o que a gente então discute quando fala de sociedade da informação, de inteligências coletivas, de espaços plurais ou espaços elásticos, ou os conceitos todos que estão aí, né, dos vários autores, como Castells, o próprio Pierre Levy, o Negromonte, enfim, todos os autores que trabalham com o universo da sociedade da informação, em certa medida falam tanto pesando esse universo tecnológico, como percebendo que existe uma outra configuração cultural, uma outra estruturação da sociedade nesse processo circular. O que o José Luiz Braga diz que é um processo circular e difuso e diferido, quer dizer, um processo que não dá bem para identificar por onde estão indo aqueles sentidos, e também eles se espalham e interagem em confrontos com outras ideias. Então eu creio que a gente cada vez mais vai se tornando seres plurais, né? O que implica até mesmo nas nossas dinâmicas de cognição, de compreensão, de produção de conhecimento, porque aí a gente já não está mais naquela linearidade de alguém que vai agendar a minha fala e eu vou reproduzir. É uma coisa mais complexa do que tinha sido proposto lá atrás, lá no final dos anos 40, né, pelos frankfurtianos por Adorno e Horkheimer, quando falaram de indústria cultural. Quer dizer, não deixa de ter esse sentido de entender que a cultura se produz nessa lógica da sociedade, nessas relações de confronto da sociedade, só que a constatação de que os processos já não são tão simples e lineares como acontecia no tempo da velha mídia. Então, nesse contexto da nova mídia, existem outros processos de interação, e a gente precisa então saber lidar, nós pesquisadores e por sua vez também comunicadores, então comunicólogos e comunicadores precisam se dar conta que esse é um novo cenário. Os comunicadores especialmente se apercebendo de que eu não tenho mais um público ouvinte, um público-alvo a ser atingido. Não existe mais isso. Eu acho que o público não é mais atingido como alguém passivo das minhas invenções, criações e mirabolâncias. Não, ele vai reproduzir, reelaborar, ressignificar o que eu estou produzindo. Então, a ideia da sociedade mediatizada, ou da cultura mediatizada, parte dessa perspectiva de que os processos não se concluem, né, num ponto de chegada que eu possa depois mensurar os efeitos obtidos. Não se trata de uma relação causal de causa e efeito. É um processo, de fato, de reelaboração desses sentidos no tecido social, por diferentes forças que interagem e por diferentes interações, interconexões que as tecnologias e os espaços sociais nos permitem ter. Então é isso, professor. Muito obrigado pela participação. Um prazer. Uma entrevista muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade, né?